Boa tarde, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que recepciono vocês aqui nesse treinamento que nós vamos ministrar para vocês a respeito de como configurar, parametrizar essa lei, que é de olho no imposto. Tá certo? Bom, então, como nós deixamos aqui, adequação à lei de olho no imposto. É uma configuração que vocês precisam fazer no sistema, que nós, a Software House, desenvolveu, e aí precisa configurar na sua loja, no seu estabelecimento, para que a sua impressora comece a imprimir realmente a informação da quantidade de imposto que foi pago naquela venda, naquela prestação de serviço que você fez. Tá? Essas configurações nós vamos nos adequar de acordo à Lei 12.741 de 2012, que é que trata justamente isso, a informação do imposto, no cupom fiscal. Bom, meu nome é Carlos Camargo, tá? Estou aqui na Big desde quando ela começou, isso já tem mais de 10 anos, já está até entrando para casa de 15 anos que nós estamos junto com a Big. E antes da Big eu trabalhei numa rede de drogarias, também por volta de 10 anos. Tem alguma formação, no caso da parte gerencial de vocês aí na prática. E tem MBA na gestão no mercado farmacêutico. Minha formação é técnico em contabilidade, tá? Vocês precisando se comunicar comigo aqui, é Carlos Camargo. Então, sempre que vocês precisarem comunicar, nós já vimos falando, outros treinamentos a gente também fala, que é só você clicar com o botãozinho, nessa mãozinha que é um botãozinho, eu libero o seu áudio para você fazer as perguntas e se comunicar comigo. Caso você não tenha o áudio, o microfone, você tem apenas o som, aí você digite pelo chat e faz as perguntas, suas observações, para que nós possamos esclarecer e passar a todos também. Nós vamos ministrar para vocês esse treinamento e nós vamos englobar o conteúdo, o conceito do que vem a ser essa lei, de olho no imposto. Vamos ver a parametrização, que é algumas configurações que nós vamos fazer, tanto no cadastro da filial, no cadastro de produto, também no cadastro de cliente, e vamos também importar a tabela do Instituto Brasileiro de Análise Tributária, Planejamento Tributário. Então, primeiramente, quanto ao conceito dessa lei, nós temos aqui que o consumidor final ele é o principal beneficiado com a lei de olho no imposto. É a lei número 12.741 de 2012, que a ideia dela é revelar os percentuais de impostos que está sendo embutido no preço dos produtos e também, no caso, serviços. Até a drogaria presta algum tipo de serviço, como taxa de entrega, aplicação, aferição de pressão, se for o caso, enfim. Todos esses serviços e produtos que vocês vendem, agora é obrigatório sair no cupom fiscal qual que está sendo aquela porcentagem do imposto, o valor do imposto que foi cobrado ali naquela mercadoria. Então, através dessa informação impressa no cupom e na nota fiscal, nasceu-se de uma iniciativa popular. Então, o povo que precisa saber quanto que eles estão pagando de imposto, e quanto que o governo também está aplicando desses impostos que nós pagamos, se realmente está sendo aplicado. Então, nós temos aqui também uma observação, que a partir de agora o cidadão vai perceber a quantidade de imposto que paga e conferir se o retorno dado pelo governo à sociedade é realmente compatível. Se vocês entrarem no site www.deolhonoimposto.com.br, vocês vão ver lá os bilhões de impostos que nós pagamos somente até agora, de janeiro a junho, mais de 750 bilhão de imposto nós pagamos. E aí é direito nosso, direito do cliente, saber o que ele está pagando para depois cobrar do governo realmente aquilo que nós pagamos. Tá? Então, o conceito, a lei é isso daí. Tá? O que acontece? O prazo final dela, que foi até estipulado o ano passado, dia 10 de junho, mas aí prorrogou para esse ano,
Então aqui a gente informou dia 8 de junho, mas se nós formos vermos lá, dia 10 de junho já é o prazo máximo que vocês têm que se enquadrar seu estabelecimento nessa lei, tá certo? Se você não se enquadrar, vai ter sujeito passivo de multa, né? Suspensão do seu estabelecimento, do funcionamento. Então é legal que vocês providenciem isso o quanto antes, para que não venha sofrer nenhum tipo de pena. No treinamento anterior, a gente até foi questionado a respeito de que tipo de multa, Carlos. Dentro da lei, ó, vou puxar aqui só para vocês verem, ficar isso também claro. Posso chamar aqui, ó, Lei 12.741 de 2012. Então, se nós abrirmos aqui, é a lei que vai falar sobre de olho no imposto, né? Lá embaixo nós temos, ó, o artigo 5, decorrido o prazo de 2 meses, contado no início de vigência dessa lei, o descumprimento de suas disposições sujeitará o infrator sanções previstas no capítulo 7 do título 1 da Lei número 8.078 de 1990. Tá? Se a gente clicar aqui, nós vamos ver quais são os tipos, né, de multa que pode ser cabível. Então, a primeira coisa, pode ser multa, pode ser apreensão do produto, no caso, o que você tem lá seria sua impressora, enfim, inutilização da mesma, cassação do registro, proibição, intervenção administrativa, enfim, suspensão do fornecimento de produtos e serviços, tá? Então, é realmente uma lei que precisa ser cumprida, não é porque é uma lei que é para só mostrar um imposto no cupom fiscal, que você acha que é uma coisa simples, é uma lei, nós temos que cumpri-la também, tá? Bom, então até dia 8 de junho, vocês, por favor, procurem fazer essa rotina que eu vou estar mostrando para vocês, e de repente, se precisar entrar em contato com o suporte, procura entrar o quanto antes, para que também na hora mais para frente não fique tanta fila, tanta correria, né? Então, para que se configure o sistema nessa parte, eu vou mostrar aqui a parametrização. Vou começar pelo cadastro, né, de permissão do usuário. Para que apareça, no caso, o menu, né, utilitário lá, que você quer associar o cadastro com a tabela do Instituto Brasileiro, você então tem que vir aqui, ó, no cadastro usuário novamente, e procurar o grupo de usuário que você vai estar trabalhando ou dando permissão para essa pessoa configurar o sistema. Essa parte onde está escrito no menu utilitário, atualizar dados da fonte IBPT, da Lei número 12.741 de 2012. Vou mostrar isso aqui na prática. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, ó, cadastro, usuário, grupo de usuário. Chegou aqui no cadastro de grupo de usuário, você vai, de repente, dar essa permissão para alguém fazer, ou você mesmo. Então, no grupo dessa pessoa, você vem, no caso eu vou vir aqui no meu grupo, que é o proprietário, na parte do módulos, aqui onde tem o menuzinho utilitário, o meu aqui já está liberado, tá vendo? Mas o de vocês, se tiver bloqueado, como está aqui na minha tela, você vai clicar no sim e vai liberar então esse menu, né, para você utilizar. Porque caso contrário, se você for vir aqui onde encontra, né, essa ferramenta, que é em utilitário, atualizar dados da fonte BPT, tá? Então se você não está vendo nem esse menu, é por causa disso. Lá no grupo do usuário não está liberado, tá? Então para liberar, você faz dessa maneira, que já vai começar a aparecer então aquele menuzinho. Definiu com S, está pronto, aquela rotina vai aparecer. Mas antes de nós usarmos, né, aquela rotina, nós temos outra configuração para ser vista, que é aqui na parte da filial. Tá? Então, se nós entrarmos na configuração, filiais, nós vamos abrir essa tela aqui, vamos vir no menu dados da filial, dados fiscais. Aí onde tem aqui embaixo, dados fiscais,
nós vamos marcar esse checkbox, né, que a gente chama, para que você comece a usar então essa ferramenta no sistema. Sem isso, a impressora fiscal não informa, né, essas informações de imposto. Então eu vou vir aqui, ó, configuração filiais. Isso é feito loja a loja, tá? Se você tem mais de uma filial, é importante que você faça loja a loja. Cada filial, você vai lá, marca que ela está já habilitada para trabalhar com a lei de olho no imposto, e aí você já vai estar configurando as suas lojas. Sempre que fazer essa configuração, na configurações filiais, né, fizer alguma alteração ali, você precisa sair da tela de venda, tá? Ou do caixa ou do balcão, e entrar novamente para que essa configuração comece a valer. Caso contrário, ela não vale. Então eu vou vir aqui, ó, dados da filiais, onde eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, e na parte de dados fiscais, esse checkbox que eu mostrei, vou mostrar novamente aqui fazendo uma marcação nele, tá? Então isso daqui você deixe marcadinho para que ele realmente funcione a filial. Combinado? Então é bem tranquilo. Quem tiver mais de uma filial e quiser fazer no escritório, é só você apertar o F3. Tá? Aí quando você vir aqui, você vai estar como escritório, na aba dados fiscais, tem lá. Só que você não vai no escritório, você vai nas filiais. Então tem a filial 1, 2, 3, aqui no meu caso tem até 5. E aí eu ponho então esse checkbox em cada uma delas. Venho aqui nos dados fiscais, marco, setinha para frente. Fui para Big 2, ó. Tá marcado também. Big 3 e assim por diante. Só seguindo aqui a setinha e marcando que vai trabalhar de acordo com a lei 12.741. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, não estiver conseguindo me acompanhar durante esse processo, já pode fazer as perguntas, tá? Mas eu li que dentro dos conforme. Parametrização da filial, nós já falamos. Então, seguindo, a próxima etapa é mexer no cadastro do produto. Cada produto nosso, né, no caso de vocês têm a informação aqui na abinha dados do produto, o campo que chama tipo de mercadoria ou serviço. Se ele for uma mercadoria para serviço, nas informações fiscais, nós vamos preencher o campo NCM. Isso necessariamente tem que estar preenchido, tá? Para vocês mandar gerar nota fiscal eletrônica, enfim, alguns parâmetros que você faz de operação, esse NCM é obrigatório. Por quê? Porque é através do NCM que nós conseguimos chegar à alíquota de tributação que vocês tá pagando, né? No caso, esse Instituto Brasileiro que, no caso, gere, né, essa parte de tributação, é de acordo ao NCM que eles põem as alíquotas. Então é assim que você vai fazer. Mas se esse produto for um serviço, né, por exemplo, uma entrega, uma aferição de pressão, ou enfim, alguma coisa que é serviço que você está fazendo na sua loja, então o campinho tipo de mercadoria, você vai definir que é serviço. Só que aí no campo da informação fiscal, você vai colocar o NBS, tá? Que é a nomenclatura brasileira de serviço. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Então cada produto, né, cada serviço que é prestado aqui nesse Mercosul, ele tem esse número que identifica esse produto, né? E quanto que vai ser as alíquotas de imposto dele. Combinado? Então isso precisa ser feito. Eu vou mostrar aqui na parte prática para vocês guardarem. Menu cadastro é o primeiro desenho que eu tenho aqui. Então eu vou clicar nele. Aqui eu vou chamar o produto anador. Então nós temos aqui o anador cartela com 4. Aqui o meu está falando que é mercadoria para revenda, tá vendo? É um produto que a gente compra para vender.
Então, nas informações fiscais, necessariamente tem que estar preenchido o código do NCM. Tá? O NCM, a gente tem esse botão aqui, que a gente consegue pegar direto da empresa que chama Emendes. Até aqui na parte da apresentação, ó, a gente fala dessa empresa que é uma empresa que faz consultoria, né, integração contábil. Então a BIG, dentre outras que foi pesquisada, selecionou a Emendes para oferecer esse serviço para vocês, visto que eles conseguem classificar através do código-barra, através do NCM, as alíquotas, né, de PIS, COFINS, CST, se é um produto de lista positiva, negativa, e também o caso o NCM. Então, isso é feito automaticamente através dessa empresa. Se você fazer a parceria com eles, eles conseguem preencher essa informação. Se nós estivermos fazendo manualmente, né, então é só eu clicar aqui, ele já faz a pesquisa e preenche os dados, as informações fiscais necessárias. Tá? Isso fazendo um a um. Se eu estiver fazendo, por exemplo, a primeira vez, eu vou vir aqui no menu fiscal, atualização do cadastro Emendes, e aí, quando tem a parceria, esse menu aqui é preenchido. No caso, o meu CNPJ está diferente, né, do CNPJ cadastrado lá nessa administradora, então esses botões nem funcionaram. Então, a primeira coisa que a gente pede é que vocês, depois, até se for o caso de demonstrar interesse, deixe essa informação que você gostaria de estar vendo, custo, como que funciona isso, que o nosso comercial, a nossa equipe, entre em contato convosco para que você consiga fazer essa amarração automaticamente também. Cláudio, você tem pergunta? Tenho, Carlos. Você falou aí sobre o preenchimento pelo Emendes. O que eu queria saber de você é o seguinte: quando eu vou fazer o cadastro do produto, ele não preenche tudo automaticamente, né? Porque quando você bota para fazer essa consulta do Emendes, ele precisa que a gente coloque origem, CST, do ICMS, o totalizador fiscal e a lista, antes de fazer essa consulta pelos dados Emendes. Você entendeu mais ou menos o que eu disse? Entendi. É que então são campos obrigatórios, né, que o sistema exige primeiramente que você coloque uma informação para depois salvar. Mas se essa informação estiver incorreta, quando eu fizer essa consulta de dados Emendes, ele corrige? Ele vai trazer, né, as informações, ó, o seu cadastro está assim, o da Emendes está dessa outra maneira. Aí você marca os campos, né, que vai ser alterado, e aí ele já vai alterar automaticamente. Eu marco esse campo? Vai vir já pré-marcado. Aí você pega e dá OK. No Emendes, ele se tiver algum dados errado, o Emendes corrige, no caso. Exatamente. Ah, tá ok. Então, essa é a minha dúvida. Então tá bom, pessoal. Então esse preenchimento desse cadastro pode ser feito manualmente e pode ser feito também através dessa empresa automaticamente, para que você tenha também, além desse benefício de colocar o NCM automático, saber configurar aqueles códigos CST, de PIS, COFINS, que também é uma exigência da parte fiscal. No caso, de olho no imposto, o que é preciso aqui nesse momento é somente o NCM. Tá? Na parte da entrada, vocês podem reparar, uma empresa que faz a venda para você, nota fiscal de venda, necessariamente vem o campinho do NCM preenchido na nota. A gente pode usar também esse código, esse nome, para que ele fique preenchido no nosso cadastro. O código do NBS, eu vou mostrar para vocês também, que ele vem preenchido, né? A gente tem uma lista que você pode estar colocando no cadastro também. Nesse slide, né, a gente colocou que deve ser feito manualmente, de acordo com a tabela disponibilizada. Se nós entrarmos aqui, ó, vou vir aqui no site www.bigsystems.com.br. Então é o site que vocês acessam para ter o atendimento online, ou vir aqui no central de relacionamento, que é o meu caso, que eu quero fazer
é isso. Você clicando em central de relacionamento, o sistema vai abrir, você vai identificar o seu e-mail, o seu CNPJ, vai definir sua senha, né? E aí o sistema vai entrar no nosso site. Sempre quando aparecem essas mensagens assim, é para vocês dar uma lida, né? Aqui quando está dando de notícia, ou no caso de olho no imposto, ou o preço que teve atualização e já está disponível, enfim, alguma opção que a gente manda aí, é um recado, você dá uma olhadinha. Então se eu vim aqui, ó, digitar de olho no imposto, então o sistema me traz esses dois artigos que eu tenho. O primeiro, ele vai mostrar um manual praticamente disso que eu estou falando, tá? Então tudo que eu estou mostrando aqui agora já está preenchido. Isso vocês conseguem também visualizar aí pelo central de relacionamento e fazer sozinho. Esse treinamento que eu estou passando para vocês, tá? Ele é um treinamento que também está sendo gravado. Vai ser depois informado aqui também no nosso central de relacionamento. Vocês podem procurá-lo como um webinar. Assim como esse, como todos os demais já ministrado, fica gravado aqui para vocês assistirem depois com mais calma ou fazer as configurações necessárias que a gente passou. Então, nesse caso, aqui embaixo no artigo está falando, ó, só um minutinho. Ó, aqui está o arquivo que é pego lá pelo Instituto Brasileiro, né? Que trata as tributações. Está aqui esse arquivinho novo, é um arquivo em Excel, onde tem o NCM e o código de tributação. E o NBS, que é o arquivinho que tem a nomenclatura brasileira, né, do serviço. Tá? Então esses dois arquivos você pode salvar. A outra maneira que você consegue isso também, deixa eu só verificar aqui. Aquele outro artigo que nós vimos antes, que é esse outro, Manual de Integração de Olho no Imposto. Então esse daqui ele trata mais a fundo o que é a lei, como é que a gente pode pegar esse arquivo, quais os sites disponíveis. Se a gente quer receber isso via e-mail, é só se cadastrar lá no site BPT, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Clicando aqui nessa empresa, vocês podem colocar aqui o nome, né, e e-mail para receber as informações dessa tabela, né, que ela é disponibilizada. A primeira vez que saiu essa tabela, ela saiu com a versão número 1, onde não tinha nem o NBS, mas agora ela já tem também até o NBS preenchido. Tá? Então, para pegá-la, é só acessar o nosso site, tem as informações aqui que você pode buscar e fazer essa configuração sozinho, sem necessidade de estar passando pelo nosso suporte. O Israel Garcia perguntou aqui, né, quem tem o e-mail se tem necessidade de fazer essa importação da tabela em BPT. Tem necessidade de fazer essa importação, sim. Por quê? Porque a Emendes, ela trata uma parte das configurações do nosso cadastro, só que essa tabela de imposto, né, quem providenciou ela foi esse instituto mesmo. Tá? Então, nele tem as cargas, tem as alíquotas que tem que ser aplicada e ela está associada com o NCM. Então, a Emendes faz a parte de NCM e outras coisas mais. E aí, esse instituto ele veio para tratar com todas as software houses, né, qual que ia ser o formato, que jeito que ia ser feito, para poder ler os impostos que cada produto, cada NCM tem. Então, é dessa maneira que você vai fazer, pegando essa tabelinha que o Instituto disponibiliza para que passe no cadastro, tá certo?
Então, se eu continuar aqui na apresentação, a gente fala sobre o cadastro do cliente, né? Quando é feita uma venda com um programinha que chama Vendas NFE, que ele é especificamente para fazer nota fiscal eletrônica, não é aquela nota do cupom fiscal. Então, o cliente, para que informe esse imposto, né? Ele tem que ser um consumidor final. Ele não pode ser, por exemplo, uma drogaria que você vendeu, vamos supor que você é uma distribuidora, ou mesmo faz uma venda para outra loja sua. Então, essa loja sua não tem necessidade de estar com essa informação de olho no imposto, visto que está comprando para revender, né? Então, necessariamente, dentro da ficha do cadastro do cliente, para quem vai emitir uma nota fiscal eletrônica e não um cupom fiscal, para ela, o cliente tem que ser consumidor final. Aquela nota de empresa que vocês fazem o fechamento de convênio, por exemplo, é uma nota normal, tá? Uma nota referente a cupom fiscal emitido, o CFOP dela é 5929, então essa regra não é cabível para ela. Então, quando você estiver fechando um convênio, não tem problema nenhum, você vai só emitir a nota referente aos cupom fiscal que você teve e não tem problema nenhum. Não tem necessidade de estar esse detalhe de consumidor final preenchido, se ele é revenda ou consumidor final ou não, quando você vai mandar essa nota fiscal de empresa do fechamento de convênio. Tá? Então é mais uma informaçãozinha aqui para que quem tem o programa, né, que faz a venda de nota fiscal eletrônica, para cliente consumidor final, na abinha dados fiscais, coloque consumidor final aqui. Tá? Deixa eu só mostrar também aqui na parte da internet. O que é a nota fiscal eletrônica que nós estamos falando? Tá, então isso aqui é uma DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então seria uma nota fiscal eletrônica feita direto do programa Venda, e não pela impressora fiscal. Ela também necessariamente tem que estar informando esse detalhe de valor de tributos, né, que tem que ser informado no cupom fiscal, também tem que ser informado na nota fiscal eletrônica. Bom, continuando, a gente vai ver que nós precisamos agora fazer a importação dessa tabela do IBPT. Após a gente ter salvo o arquivo, né, vamos supor que você estava lá no site, você pegou o arquivinho, tá? Vou clicar nele, aí para ser salvo em algum lugar, você pode salvar de preferência aí na sua pasta Sistema Big, né? Clica 2 vezes, põe salvar, aí ele vai fazer o download do arquivo, combinado? Depois que foi feito então esse download, aí sim, vamos lá em utilitário, atualizar dados da fonte IBPT. Quando eu clicar ali, eu tenho a opção, se eu clicar carregar da base, ele vai me olhar o meu cadastro, né, o que eu tenho, se já está feito, ele vai me trazer aí. O primeiro passo que você vai fazer, não adianta você nem clicar em carregar, que não vai trazer nada. Você pode já clicar em importar e buscar onde está esse arquivo que você salvou da fonte IBPT. O nominho do arquivo é IBPT, tax, né, taxa. É esse aqui, ó. E aí ele está lendo esse arquivo, ele é em formato Excel, tá? CVS é um arquivo em Excel, CSV, né? E após a gente ler esse arquivo do Excel, que tem as informações do NCM e também do NBS, com as alíquotas desses impostos, né, de cada NCM ou NBS, então ele traz aqui para nós. O meu apareceu tudo verdinho, tá vendo? Verdinho com tique é porque tá tudo pronto, tá ok, não precisa importar. Quando ele vem com um sinalzinho de mais, é porque é um registro novo no Excel, tem lá, mas eu não tenho no sistema. Então, na hora que eu clicar em salvar atualização, ele vai incluir para mim isso no cadastro.
Se ele vier com exclamaçãozinha, é porque ele houve uma alteração. De repente, por exemplo, o NCM aqui que está 03036.990 passou a ser 21% ou 24%. Então ele vai ter essa alteração. A gente clica em salvar atualização, que isso já vai ser carregado no nosso cadastro. Tá bom? Leilane, você tem alguma pergunta? Eu liberei seu som. Você me ouve? Não estou te ouvindo. Provavelmente você não tem microfone. Se você tiver querendo fazer alguma pergunta, digita aí para mim, por favor. Ah, tá. Você não tem microfone, tá? Esse passo, né, de chegar até aqui, vou mostrar novamente para vocês. É aqui em utilitário, atualizar dados da fonte IBPT, tá? Se você não tiver com esse menu aqui, lembra que é porque você não liberou lá no cadastro de usuário, do grupo do usuário, tá? Então lá no módulo utilitário, atualizar dados das fontes IBPT, tem que estar sim para que esse menu aqui apareça. Se ele não estiver aparecendo, você não liberou ainda. Então tem que liberar. Aí o próximo passo aqui é clicar no botão importar arquivo e buscar o arquivo que você salvou lá no caminho que eu ensinei para você dentro do central de relacionamento, esse arquivinho que tem as taxas, né, dos impostos que é pago aqui no nosso Brasil. Nesse momento ele está lendo o nosso arquivo, né, do Excel, verificando se tem no cadastro ou não. Os que tem, ele vai trazer com verdinho. Os que não tem, vai trazer com sinal de mais. E os que tem com alteração, traz com exclamação. Tá? E aí, trazendo assim, é só clicar em salvar atualização. Está pronto, já está importada a lista. Vocês já estão prontos para fazer as vendas, né? E sair no cupom fiscal as informações dos tributos. Porém, lembra que cada produto e cada serviço teu tem que estar já associado esse código do NCM ou NBS lá na ficha do cadastro de produto. Combinado? Se você não tiver com ele associado, nós temos aqui na apresentação, ó, a gente fala que se o produto não tiver associado, ele pode até ser vendido com sem supervisor. Você vai passar com sim, se tiver marcado lá no usuário, né, que ele tem permissão para vender, e aí vai ser que fechar o cupom fiscal, mas ele não vai ter a informação desse imposto nesse item, tá? Então, para liberar a venda do usuário, ele deve ter permissão aqui na abinha Permissões Supervisor. Vamos lá dentro do cadastro do Sistema BIG, para vocês ficarem claros. Cadastro, usuário, usuário novamente. Antes nós somos no grupo de usuário para poder liberar aquele módulo, né, que fica lá em utilitário. Agora nós estamos vindo direto no usuário, aonde se eu digitar aqui, por exemplo, meu número, esse menu permissões supervisor, eu vou procurar aqui embaixo, ó, tá como permitir, aqui ó, permitir vendas de produto não enquadrado no olho no imposto. Então se tiver não, você vai pôr sim aqui, tá? E aí a senha supervisor vai autorizar a gente fazer a venda desse produto se ele não tiver com o NCM ou o NBS preenchido, tá certo? Eu vou então agora, vamos ver se já está na hora de mostrar na venda, que ele mostra no produto qual foi o imposto, tanto se é mercadoria ou serviço. Deixa eu mostrar aqui fazendo uma venda. Eu vou dar um pause aqui na minha tela, só para mim carregar a tela de venda. Enquanto isso, vocês me aguardem aí.
Se vocês tiverem pergunta, pode ir fazendo, que daqui a pouquinho eu já respondo, tá? Já abriu? Muito bem. Simon, estou liberando o seu áudio, você tem pergunta? Sim, Carlos, caso eu não tiver o NCM associado, eu não tenho a nota em mãos para saber qual é o número. Tem algum lugar que eu possa descobrir qual é o NCM do produto? O NCM do produto? Se você não fazer essa parceria aí com essa empresa, nós temos até uma facilidade aqui no cadastro do produto que dá para fazer isso daí, tá? Se eu vir aqui em cadastro de produto, a nota fiscal de todo jeito ela vai vir com o NCM, tá? Aí pode ser que ela venha com o NCM errado ou não, né? Geralmente não, mas pode ser que eles enquadrem o produto em algum NCM que tem algum benefício, que na verdade é só para poder ter esse benefício, e ele não é aquele número. Mas geralmente você não tem tanto esse problema não. Então, ó, dentro do cadastro de produto, se você for ver aqui importar NCM das notas fiscal eletrônica, você consegue fazer isso, tá? Esse programa ele vai auxiliar você a importar o que foi feito, né, através das notas. Então, tipo de data. Você quer a data da entrada ou data de emissão da nota? Então, você escolhe aqui. Aí, de qual período? Se você colocar de 1 de junho para cá, por exemplo, eu não vou ter nada. Vamos pôr de maio. Então, ele vai analisar todas as entradas que foram feitas. Olha lá, eu tenho uma da Profarma. E aqui tem também os fabricantes. Quando eu clicar em próximo, ele vai me trazer não tem nenhum selecionado. Mas aí ele ia fazer uma amarração da nota fiscal de entrada para o meu cadastro de produto. Então já te ajuda nisso. Mas dá para você pesquisar, ótimo. Por exemplo, NCM do produto tal. Dá para você fazer pesquisas, né? Mas de todo jeito, na busca usar essa ferramenta aqui, que eu te mostrei agora, também te ajuda. Porém, ela só vai fazer o caso do NCM, né? Para efeitos de outras informações, igual tem lá na parte do cadastro de produto, parte fiscal, aí o ideal é que você faça uma parceria com a Mendes e tenha no completo aquelas informações preenchidas. Sim. Ótimo, certo. Combinado? Combinado. Qualquer coisa você procura de novo, pergunta aí de novo, tá bom? Ok, tá ótimo. Muito obrigado, Sr. Carlos. Fernando. Bem, pessoal, então eu vou mostrar para vocês uma vendinha. Vamos lá na parte de vendas. Estou fazendo então uma venda, vou vender um produto anador. Esse anador aqui, ele está completo, meu cadastro. Está com o NCM, está imprimindo o cupom fiscal. Se eu finalizar a venda aqui, a venda vai ser finalizada normalmente. Tá? E aí, se eu procurar aqui, ó, valor aproximado dos tributos, 0,54, 18%, esse item que teve aqui vendido de 2,89. Comprador, né, o cliente que estiver comprando, vai ficar muito contente em saber, né, que numa venda de 2,89 ele paga 54 centavos de imposto. Então,
a gente tem que estar sabendo que nós pagamos para poder cobrar depois também, tá? Agora eu vou vender um produto que não tenha o NCM preenchido ainda. O sistema vai dar um alerta, eu vou passar com o senha supervisor, mas o correto era já preencher esse número aí, né? Para que você não fique com informação faltando. Se for um caso de um cliente que é complicado, você vai acabar tendo uma dor de cabeça. Tá? Então, ó, ele já apareceu aqui a mensagem. O produto não tem relacionamento do imposto. Você quer associar, deseja passar com o senha supervisor, né? Então, eu vou pôr que sim. E é só digitar a senha aqui. O totalizador fiscal também está inválido nessa impressora fiscal aqui. O meu totalizador fiscal está como TB e, na verdade, ele deveria estar como um F de substituição tributária. Então, ele travou aqui a venda. Então, tem que ir lá no meu cadastro de produto e tratar essas informações. Então, vamos lá. Encenador gotas de 20 ml. Vou vender ele aqui. Umas informações fiscais, né? Ah, esse já tá. Eu estava vendendo, acho que era o de 10 ml, provavelmente. Esse aqui está do jeito que eu preciso. Ele está com substituição F, totalizador fiscal, não tem a nomenclatura. Eu peguei o código dele aqui e vou vendê-lo. Quando der o ESC finalizar a venda, ele vai deixar, porém não vai sair informação de quanto teve de imposto nesse cupom aqui. Tá vendo? Não tem informação, por quê? Porque não tinha associado. Tá? Então, se o cliente olhar e falar, ó, você me mostrou aqui quanto que eu estou pagando, é lei, isso aqui. Então, é legal que você providencie essa correção no cadastro, né? E essa configuração no sistema também, para que você fique enquadrado nessa lei. Tá? Então, continuando, aqui no caso praticamente foi terminado o treinamento, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, para a gente poder explicar e abordar aqui, então fique à vontade. No caso de ICMS de entrada e saída, ele não tem nada a ver com essa informação do de olho no imposto, não. Se não tiver preenchido no seu cadastro, não tem importância, tá? Só de você ter o NCM preenchido e também importar essa tabelinha que veio lá do Instituto Brasileiro, já vai te resolver. Cleonice, sobre o último exemplo que eu dei, né, que não tinha tributação, ele era um produto que estava como TB, não estava marcado o ICMS, não estava nem cadastrado aqui na minha impressora essa alíquota. Eu não entendi a sua pergunta. O que você gostaria de saber sobre esse produto? Sobre fazer a parceria com a Emendes, você não tem obrigatoriedade de fazer, não. Isso daqui é mais para facilitar o seu trabalho, né, em colocar no cadastro os códigos desses produtos que tem que ter o NCM e o NBS. Então não há necessidade de você fazer, não é obrigação, não. A gente oferece ele porque é uma facilidade. Tá? Além da parte de NCM, ele informa aquelas outras classificações fiscal do produto. Mais alguma informação, pessoal?
Esse site que nós estamos mostrando aqui agora, só para vocês terem ciência, né? IBPT é Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, certo? O pessoal está perguntando, né, a respeito, o treinamento vai ficar disponibilizado sim lá no Central de Relacionamento. Se você chamar por webinar lá, você vai conseguir digitar e vai vir tanto esse quanto os demais que nós ministramos. Se você colocar lá, por exemplo, webinar de olho no imposto, vai aparecer isso também. Se caso você só chamar de olho no imposto e tiver por enquanto só esses 2 artigos, é porque não subiu ainda esse webinar, tá? Mas dentro em breve, nossa equipe que coloca essas informações lá já vai disponibilizar isso lá. Pessoal que está me perguntando, né, a respeito se o contador pode auxiliar com esse preenchimento do NCM no cadastro, ele pode sim, claro que pode. As informações fiscais, os contadores são obrigados, né, a entender e saber. Então, a partir do momento que você tem um código de barra, um nome do produto, ele vai fazer as pesquisas necessárias e vai enquadrar esse produto para você. Porém, dá um trabalho tremendo, porque foi o que justamente a consultoria em Mendes fez, né? Pegou um banco de dados e aí começou a classificar os produtos na parte de NCM, enfim, todas as outras informações lá. E aí, quando você contrata essa base, ela já está pronta, é só clicar e mandar atualizar. E quando tem produto novo, você dá o comandinho, ele vai cadastrar, classificar, né? Então você vai ter isso daí. No mínimo aí 1 ano que você, quando contrata, você fica, tipo assim, você tem um custo, depois tem as parcelas, que é dividido em 2, você paga como se fosse uma mensalidade, um valor pequeno, mas só para ter esse apoio durante esse período aí que você precisar classificar mais produtos. Mas já vi casos que os contadores dão esse apoio sim para os seus clientes, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Se tiverem alguma pergunta, aproveito que agora é o momento. Se vocês não tiverem pergunta, eu vou dar o treinamento por encerrado. Bom, no final do treinamento, se vocês mostrarem algum interesse, né, em querer alguma informação sobre contratar a Emendes ou não, você coloca que sim lá, que aí a gente pede para o comercial verificar o seu e-mail, seus dados e te mostrar, te passar direitinho como que é o funcionamento dessa ferramenta. Não estou recebendo pergunta mais, então, por certo, o pessoal já está esclarecido. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Vocês participaram, né, desse treinamento. Esperamos vê-los nos próximos treinamentos. Lembrando que após o treinamento ele está sendo gravado, eu estou subindo ele para o site, vocês podem depois acompanhar para maiores esclarecimentos e assistir de repente com mais calma para fazer a configuração. Uma boa tarde a todos e até o próximo treinamento.